Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique Benoski, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube do Agita Aí. A nossa entrevistada do dia é a artista e psicóloga maravilhosa Rani Lissa. Ela é criadora do método Corpo Emocional, que une a terapia, a psicologia com o trabalho de movimento, de corpo, de dança. É um trabalho muito interessante, ela tem até um livro lançado sobre isso e ela vai contar muito mais pra gente sobre o assunto. Vamos lá? Bom, gente, estamos aqui dentro já com a Rani maravilhosa que eu comentei pra vocês. E primeiramente, eu quero agradecer por você ter topado falar do seu trabalho. É uma artista que eu admiro muito, foi uma das minhas primeiras professoras de jazz, sei lá, 12 anos atrás. É verdade. De jazz musical, foi uma das pessoas que me fez gostar mais desse mundo do musical. Então, muito obrigada por isso também. E eu gostaria que você falasse de você, da sua carreira. Pode falar, sem limites. Tá, sem limites? Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou psicóloga clínica, mas sou artista antes de ser psicóloga. Então, como é que eu comecei essa brincadeira? Na dança. Balé desde pequenininha, com 8 anos entrei no sapateado, daí eu entrei no jazz e aí eu fui me tornando bailarina profissional antes dos 18. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, todo mundo chamava de a bailarina da faculdade. E dentro do grupo de dança que eu dançava, todo mundo dizia a psicóloga. Eu não cabia em lugar nenhum, eu era esquisita nos dois lugares. E assim eu fui trabalhando. Durante a faculdade, eu tentei o máximo que eu pude aproximar os dois mundos. Então, todo projeto que existia de estudo de corpo, de estudo de psicologia corporal, de estudo de arte, eu fui fazendo. Nessa época, eu já tinha feito musical infantil. Nessa época, o pessoal da FAP de teatro descobriu as loucuras que eu fazia com o corpo e com a dança e chegou até mim e falaram assim, em 1999, eles chegaram e falaram assim, você pesquisa com a gente? Eu falei, tá bom, bando de gente meio maluca, vamos pesquisar. E a gente começou a pesquisar. E foi muito legal, porque aí eu tinha uma companhia de dança que pesquisava contemporâneo e tinha o pessoal de teatro. E nessa loucura eu fui me apaixonando para trazer o conteúdo da psicologia para produzir arte. E foram assim uns 5 anos vivendo isso enlouquecidamente. Terminei a faculdade de psicologia e eu trabalhava muito mais com dança e teatro do que com psicologia. A psicologia era meu hobby, a arte era meu ganha-pão oficial. E eu fui fazendo estudos, entrei numa pós-graduação na FAP chamado Corpo Contemporâneo. Uma das melhores pós-graduações que eu fiz. E era só de pesquisa corporal. Esse trabalho mudou. Porque, de repente, eu entrei lá e conheci pessoas, assim, Helena Katz, que é a rainha do corpo mídia mundial, assim. Eu conheci, da semiótica, eu conheci gente que eu achei que eu nunca fosse conhecer. E naquele estudo, eu fui vendo que as coisinhas que eu fazia não eram coisinhas. E que, de repente, eu tinha fundamentado para valer o que eu estava fazendo e que eu tinha uma quantidade de coisa e de pesquisa e de anotação que eu falei, ei, eu tenho uma coisa diferente aqui, meio maluca. E a partir daí, todo lugar que eu fui, todo lugar que eu trabalhei, eu experimentei. Eu fui experimentando. Só que assim, sou obsessiva. Então, o que eu fiz? Desde 1999 eu anotei. Eu tenho pilhas de caderno. Pilhas de caderno. No decorrer... De anotações do que você ia investigando. Do que eu ia investigando, do autor que eu li, do grupo que aconteceu, daquele artista que fez. Aí eu trabalhei com cantor de ópera para trabalhar e trazer... Porque aí as pessoas ficavam muito curiosas com aquilo, então eu ia trazendo. E aí eu fui fazer algumas especializações de psicologia. Aí eu fui fazer especialização em hipnose, tipos de hipnose. Fiz algumas especializações em traumas em relação ao que acontece com o corpo em trauma. E aí, assim, o consultório começou a crescer muito, porque acabei tendo algumas especializações específicas, mas eu tinha uma paixão enlouquecida pela pesquisa que eu fazia.
Chegou numa hora que eu trabalhava manhã, tarde e noite, nas duas coisas, parecendo totalmente viajada na cabeça. Quando eu cheguei nesse lugar, deu uma quebra, eu tinha uma escola, eu fechei a escola e eu comecei a reduzir o que eu fazia. Aí foi onde você me conheceu, eu já estava reduzindo o que eu fazia. Para ter tempo de pesquisar e organizar aquilo. Em 2017, eu parei tudo. Eu fiquei só com o consultório. E eu tirei uns 9 meses sem fazer nada. Não dava aula, eu não fazia pesquisa, eu não fazia nada. Nesses 9 meses, eu passei os 9 meses parecendo que eu estava fazendo uma tese de mestrado. Então, eu juntava um conteúdo, eu juntava outro conteúdo, eu reescrevia, eu organizei, eu fui até eu entender que eu tinha um método. Você fez uma curadoria dos seus próprios pensamentos desde 1999. Desde 1999. Isso que você comentou, desculpa te interromper. Imagina! Isso que você comentou da pós que você fez e que você percebeu que as coisinhas que você fazia eram grandes coisas. Você diz no sentido de já ter esse pensamento da psicologia dentro da dança e do movimento? Porque dentro dessa pós eu fui descobrir alguns autores que eu nunca tinha vivido, que eu nunca tinha chegado, principalmente sobre o somático, né? A arte somática. E não só a terapêutica somática. E aí eu fui ver que essa coisa que eu trazia do somático para a arte, haviam linhas de pesquisas que não são tão populares, que faziam coisas muito parecidas com o que eu estava fazendo. Então, quando eu fui pesquisar técnica de Alexander, eu fui pesquisar a técnica de Alexander, eu já praticava. E eu não sabia que existia antes. Eu cheguei naquilo pela necessidade da investigação corporal. Uhum. E aí, ali eu me dei conta de que eu estava talvez juntando um conteúdo que eu tinha muita gente de peso mundial que eu me senti dialogando. Nem que seja arriscando o livro, dizendo, não sei se penso assim, não sei se não sei o quê, mas, nossa, que rico que era aquilo. Porque parecia uma brincadeira, a gente faz pesquisa assim, às vezes a gente está dentro do nosso quarto ou dentro de uma sala pequena e a gente acha que aquilo é uma coisinha tão nossa, tão subjetiva, tão nanana, e não é. Um bando de pensador foi para um caminho muito parecido com o seu e dialoga com você e te traz respostas e fala assim, gente, as pessoas se dedicaram a esse conteúdo. E você conseguiu perceber o inverso também, estudando psicologia, essa relação do movimento? Muito. Tanto que dentro do meu consultório eu sigo a abordagem analítica, tá? Mas eu sigo a abordagem analítica com uma bagagem somática gigantesca. Você consegue exemplificar bem brevemente para quem não entende? Sim. Sim. Por exemplo, a gente está tratando um trauma específico, um trauma pesado, vamos pensar aqui em abuso. Existe todo o amparo emocional, todo o amparo psicológico, que é da voz, que é da palavra, que é da terapia, que é ali, né, da fala. Em muitos momentos eu paro a sessão e faço práticas. Então vamos fazer uma prática de respiração aqui com leve transe para dissociar essa sensação somática do corpo. Passo tarefa, porque na união das duas coisas, eu entendo que o estado corporal é o chão de tudo. Uhum. É o chão do que você vai criar artisticamente, mas também é o chão de todas as suas emoções, das suas fragilidades de pensamento, dos seus comportamentos. Se você não sabe chegar no seu estado corporal, você não tem como fazer uma alteração só alterando outras ideias. Então, uma pessoa sofre de um transtorno de ansiedade absurdo. Nossa, que delícia que é ter ferramentas para fazer essa pessoa mudar o estado que ela está sentindo. Uhum. Porque é muito legal te ouvir, de novo, interrompendo, gente, senão vou perder meu pensamento. E bem, meu amor, eu falo demais. É muito interessante ouvir você falando isso do estado do corpo, porque agora eu estou um pouco mais envolvida no mundo do audiovisual. Sim. E eu tenho me apegado muito a isso na hora da interpretação, porque tem muita coisa em volta acontecendo que atrapalha a concentração, Sim. né? Então, você manter aquela emoção ali no corpo, o teu estado do momento, ajuda muito na hora de fazer a cena.
E sabe... Ainda mais quando você tem que repetir 10 vezes a mesma cena. A mesma cena. Tem que chorar as 10 vezes. E você precisa ser fiel ao que você está fazendo. No meu entendimento da interpretação, de todas as preparações de elenco que eu já fiz, de todo o caminho de condução de ator que eu já fiz, ou do auxílio para a construção de personagem, que dentro do teatro esse é o meu barato. É o que eu gosto. Eu adoro preparar elenco, eu adoro desenvolver personagem, eu adoro. E aí, o caminho pelo qual eu sigo, aonde eu vou trazer a psicologia, mas eu vou trazer o trabalho de corpo, é sempre sobre a sensação corporal. Se você domina, e aí eu falo isso para todos os atores com quem eu trabalho, você tem que ter, com o passar do tempo, um trabalho sobre as suas sensações corporais. Para você se conhecer no universo de por onde você passa, como é que você se desliga de uma sensação corporal conscientemente das suas. Então, tô muito brabo com a coisa que aconteceu, mas eu tenho que continuar meu dia. Corporalmente, como é que você sai dessa sensação de tô muito brabo, acha uma sensação neutra para seguir o dia? O ator, ele precisa desenvolver esse domínio e esse entendimento sobre si mesmo para o dia a dia, porque isso, se ele não tem resolvido, como é que ele vai fazer isso para um personagem? Sim. Como ele vai emprestar todo esse aparelho existencial a um personagem e entender que ele vai ter que desenvolver o estado de sensação desse personagem? É isso que você disse. Você tem que ser fiel ao Estado. Porque o Estado legitima o gesto. Legitimando o gesto, o texto passa. E esse autoconhecimento também serve para o momento que a cena acaba para você sair daquilo ali, né? Porque tem muito ator que depois fica com a sensação e sofre da dor de cabeça e o dia acabou depois de gravar ou depois de fazer um espetáculo. E eu acho que isso é uma disciplina que a gente tem que aprender. Aprender a entrar no estado de concentração, onde eu acesso o meu estado interno disponível para atuação, vivo nessa disciplina de concentração e de tudo, termino, tenho que ter técnicas de limpeza de estado corporal, voltar para o meu eixo e aí seguir minha vida. No episódio passado, que a gente foi no núcleo de simulação clínica lá da PUC, de medicina, fazendo um link até para quem não assistiu, vão ver, mas tem tudo a ver, porque as meninas fazem a cena com 90 pacientes no mesmo dia e digamos que seja o diagnóstico que algum parente da vida delas está num estado grave. E elas têm que reagir verdadeiramente, fazendo aquele paciente vivenciar de fato o que ele vai encontrar na vida real. Imagina se elas levarem para o coração esse sentimento depois, sabe? De fazer 90 vezes. E é perigoso, né? E vocês, enquanto atores, vocês vão ter grandes desafios. É impossível. Primeiro que você não faz bem um personagem que de alguma forma não dialoga com você. De alguma forma você tem que encontrar você alguma tem que coisa achar no esse personagem para defender. Primeiro ele, né? isso. Só que a partir do momento que você dialoga com o personagem, que garantia você tem que esse diálogo também não possa cair num buraco negro lá dentro, entendeu? Então, só o fato de você estar lúcido sobre isso, na tua prática de atuação, já te dá uma vantagem de saúde. E também, obviamente, de atuação, de performance. Mas é uma vantagem, porque mesmo quando você travar, nossa, você sabe pedir uma ajuda. Você sabe chegar para um preparador de elenco, para um preparador de ator, você sabe chegar para o seu diretor e poder conduzir isso, ou ir para um processo pessoal, seja de terapia em grupo, seja acompanhamento, mas você sabe aonde você está numa jornada que para mim equivale a navegar. Você vai estar lá com o seu barquinho, dependendo do vento, porque você não tem uma linha reta na tua profissão, dependendo da corrente do mar, então você tem que estar muito lúcido e rápido para dar conta do que acontece. Porque não é um trilho de trem. É desse personagem para esse personagem, para esse personagem, para esse... Não existe isso. Não. Até porque depende muito da fase que você está na sua vida, como você vai encarar aquele personagem, né? Muito. E a gente vê que... Porque existe essa coisa, né? E isso é muito da profissão de ator. Como é que você comove alguém?
Você comove alguém se o seu estado corporal for legítimo. Porque daí o corpo do outro se irmana no seu. A plateia vai sentir se você sentir. Ah, mas eu não vou sentir. A plateia não vai sentir. É um tipo de linguagem, tem gente que escolhe esse tipo de linguagem e toca a plateia de uma determinada forma. Tá de boa, são escolhas. Mas se você quer trabalhar com a arte da comoção, o corpo segue o corpo. O corpo vai sentir o que o corpo sente, não o que a palavra diz. Então é um exercício, e é um exercício que você vai se tornando cada vez mais Apropriado, né? disso. Exatamente. Agora fechando o grande parênteses, aí você percebeu que você tinha um método. Sim, voltando lá, sim. E eu percebi que eu tinha um método, primeiro trabalhando com artistas assim como eu tô te falando. Depois que eu percebi que eu tinha um método, algumas pessoas com bipolaridade, com transtorno de ansiedade, borderline, chegaram para mim e pediram para viver isso. Confesso, tive medo. Porque eu falei, tá, uma coisa é lidar com o artista que tem isso, outra coisa é pegar o caso especificamente. Será que... Porque as coisas se misturam, né, internamente. E aonde isso vai? Deu muito mais boa do que eu imaginava. Eu descobri que as pessoas conseguiram construir saídas para as suas emoções que elas não conseguiam construir antes. Então foi uma descoberta da parte psicológica, da parte terapêutica, que veio depois dessa percepção. E que foram frutos muito enriquecedores. Tanto assim que existem meninas que praticam o método desde 2017. Tipo, todo mês existe um encontro, todo mês elas fazem há anos. E levam a prática do dia a dia, e fazem a respiração, e fazem o estado de transe, e falam de um outro jeito, e conversam sobre outra forma. E aí o método se tornou muito esse autocuidado. Então existe ele nesse lugar de autocuidado, para daí ele trabalhar com questões e casos específicos, e para o que tudo começou e que ainda tem paixão, para a preparação da construção da arte também. Então ele acabou conseguindo abraçar o leque das duas coisas, sabe? Mas pela origem de você achar esse domínio corporal. Loucura, né? E aí, como que você começou a aplicar o seu método quando você se deu conta que ele existia? Eu fiz assim. Eu sei que tudo foi indo, né? Foi tudo Não, acontecendo. mas teve um momento. Eu resolvi daí em dezembro de 2016, foi 2016 na verdade que eu fechei o método. Em dezembro de 2016 eu acordei um dia bem louca e disse, eu vou alugar uma sala. Eu estava um tempão sem fazer nada. Eu vou alugar uma sala e vou fazer experiências de fim de semana. E vou aplicar na ordem que eu consegui ver que existe. E vou aplicar condensado com as pessoas. E aí eu vou pôr assim seguido. Pensei, louca, fui lá, achei uma casa, aluguei, reformei a casa bem rapidinho, isso era dezembro. No dia 9 de fevereiro eu estava abrindo a casa. No dia 9 de fevereiro lancei o primeiro módulo do curso, porque daí eu já estava com ele todo preparado. Primeiro módulo do curso, 20 pessoas. Em um dia lotou. Eu falei, tá... Vamos agora, então acho que vou abrir para o outro fim de semana. Bem louca, porque pensei o que eu ia fazer da minha vida, não tive mais fins de semana. No outro fim de semana eu vou abrir mais um curso. Lotou. Falei, ok, então vou abrir para os 2 fins de semana do próximo mês. Lotou os 2. E aí depois disso, então foram 4 turmas iniciais, assim. E aí, isso foi de um jeito que 2017 e 2018 eu tive módulos todos os meses, pelo menos 2 a 3 fins de semana. E nesse inteirinho, assim, foram uma média de 400, 500 pessoas que passaram. E aí também foi um jeito de você experimentar tudo aquilo que eu tinha organizado diretão, assim, diretão. Então foram muitas pessoas passando em muitos finais de semana. E era maluco, tipo, era para terminar às 6 da tarde, todo mundo ia embora às 10. E as coisas iam acontecendo assim.
E foi muito maior do que eu imaginei que seria. Depois de um determinado tempo, ainda me pedem para abrir os módulos, eu não abro, eu faço agora diferente por uma questão de vida. Mas aí as pessoas fizeram formação, as pessoas queriam entender o método para aplicar o método. Então tiveram algumas pessoas muito especiais fazendo parte, tiveram fisioterapeutas, tiveram pessoas pensantes, professores de dança. E era muito legal esse diálogo com esses profissionais, porque daí eles estudavam por que isso deu nisso, qual foi o autor que você fez isso, como que isso veio, não sei o quê. E aí algumas pessoas sabem aplicar o método hoje. E eu sinto assim essa coisa dessa ideia de disseminar, sim, sabe? E aí as pessoas sabem aplicar e se apropriaram dessas técnicas, se apropriaram da didática, do conteúdo e fizeram um bando de coisa com isso muito legal. Foi pro mundo. E isso foi genial. Foi genial. E algumas pessoas permaneceram até hoje. E alguns espetáculos saíram exclusivamente desses métodos, dessas aplicações. Que legal. Do começo ao final, assim. Né? Que era das questões, porque daí era questão subjetiva do corpo de cada um. Isso que vinha, isso que trazia, isso que criava. E aí esse também tem uma paixão grande de criar através disso, sabe? Uhum. E isso eu tenho. Isso às vezes, quando pergunta assim, você não vai fazer uma turma contínua? Esse dá uma vontadinha assim, sabe? Calma, deixa... O que você acha que foi o principal motivador dessas pessoas que começaram a fazer o seu método loucamente, desde esse começo? Boa pergunta. Eu acho que há 3 motivadores. O primeiro motivador é que existe um grande engano. As pessoas começam a fazer esse tipo de prática e isso é catártico. Mas a catarse, ela é só boa até um ponto. A catarse não é uma coisa legal como a gente pensa. Porque a catarse esvazia, mas não elabora. Só que todo mundo procura catarse, é por isso que as pessoas saem para dançar à noite, porque elas querem um momento catártico. Então, assim, o primeiro motivo é tipo, deixa eu viver essa loucura. Uhum. Daí, chegava lá e apanhava, porque descobria que não era isso. Quando descobria que não era isso, ficava, porque cada pessoa, assim, que eu falei, acabou fazendo 4 módulos seguidos. Então, o que fazia a pessoa voltar, né? Tem uma menina, a Júlia, que sempre fala, eu terminava o módulo pensando, nunca mais volto. Faz até hoje. E ela aparecia no outro. E ela sempre dizia, não vou mais voltar. Mas aquilo reverberava depois e chegava num determinado lugar, e aí a elaboração começava a fazer sentido. Uhum. E aí, quando a elaboração faz sentido, a pessoa fala, epa, peraí, eu entendi coisas que eu não entendi em anos, quero voltar. E aí as pessoas voltavam. E a Júlia também é toda mística, não tinha condição dela não voltar na aula seguinte. Mas assim, mas ela dizia, ela saía do negócio dizendo assim pra mim, você sabe que eu não volto, né? Eu falei, tá bom, então tá aí até hoje. Mas eram essas 2 coisas. E a terceira coisa é que realmente as pessoas descobriram ferramentas para essas coisas que a gente estava falando antes, porque tinha muito artista, né? Mas não só para arte, para a vida também. Então, por exemplo, as pessoas iam entrar no palco, muitas fazem a concentração até hoje, para mudar o estado. Termina, elas fazem a concentração. As pessoas estão com uma questão física, elas usam. Então, assim, quando você começa a trazer essa ferramenta pro dia a dia, você quer saber mais uma. Você quer saber mais uma ferramenta, você quer saber mais uma ferramenta, entendeu? E acho que isso é que fez as pessoas ficarem tanto tempo, que elas descobriram que dava certo. Acho que era isso. A gente consegue dar alguns exemplos de descobertas que as pessoas conseguem ter? Em que nível você quer? Você quer no nível pessoal ou você quer no nível técnico? Pode ser dos 2. Eu sou geminiana, não sei decidir essas coisas. Tá. No nível pessoal, por exemplo, muita gente sai de um módulo mudando a vida inteira. Mudando a vida inteira, que eu digo assim, sinto que protagonizamos muitas separações. Era assustador. A pessoa dizia assim, começava e falava, eu estava pensando em mudar de cidade, já me dava um frio na barriga. Tem um caso de uma moça que inclusive sabe aplicar o método hoje muito bem, que ela saiu, terminou um casamento, mudou de cidade.
Isso aconteceu. No caso, pessoas que estavam presas em situações ali que elas não deveriam estar, né? Exatamente. Pessoas que foram trabalhar em outras coisas, pessoas que conseguiram grandes testes, pessoas que desbloquearam coisas. Principalmente no meio da arte, daí é desbloquear. A gente sabe quando é a coisa emocional que dá a travadinha. E de repente a pessoa sentiu que foi para um outro lugar. E tem muita gente que na arte que tem medo disso, né? Dessa reprovação, de se colocar à prova. Muito. E aí isso dá uma ferramenta para você se sustentar. E aí muita gente trocou, muita gente fez mudança. Então assim, tem esse caso, por exemplo, dessa moça que a gente sempre fala que é emblemático, da Edna, que inclusive ela é uma aplicadora do método, é muito legal. Mas tem gente que passou em audições que não passava antes. Tem gente que começou a dançar e se tornou bailarino clássico. E não era, era adulto. Não era da dança. Era adulto e não era da dança. Tem gente que resolveu uma carreira toda com canto. Tem gente que literalmente largou uma faculdade. Tem gente que fez, tipo, alçou voos em outras carreiras inimagináveis. Então, assim, grandes mudanças no campo pessoal. No campo técnico, teve um espetáculo recentemente que eu levei uma bronca por não ter ido ver, que uma pessoa virou para mim e falou assim, você tem 3 pessoas que aplicam no que elas estão fazendo o que você ensinou e você não foi ver. Desse jeito? Desse jeito, eu levei bronca desse jeito, porque eu não fui ver, e não fui ver várias vezes ainda. Mas aí é legal, porque aí você vê a pessoa usando a técnica de respiração. E você vê a pessoa usando a técnica de respiração. Sabe, o jeito que a pessoa, aonde ela põe. E aí, meu olhar é treinado. Meu olhar é muito treinado para corpo. Anos olhando o corpo. Agora, eu conheço a pessoa. A hora que eu vejo a pessoa, eu sei exatamente o que ela está fazendo, onde ela está, entende? E isso é muito legal. Então, eu vi muitos atores ocuparem o corpo de uma outra maneira, mudarem os gestos com que eles fazem, bancarem coisas maiores na hora que eles estão em expansão, de projeção de palco. E eu me sinto muito, parece aquelas mães orgulhosas, sabe? Que quando vê o outro subir assim, fala assim, ai, que lindo. Ninguém precisa saber, mas eu sei o que a pessoa precisou passar para estar ali. E me dá um negócio, me dá uma satisfação. E com certeza isso se torna um grande motivador daquela pessoa também, né? Sim, e isso é muito legal. Mas isso eles falam, mas não precisariam nem falar. Sinceramente, não precisariam. Porque para mim isso faz com que tudo faça sentido. Sabe? Tipo, é isso, ó, tá vivo. Porque é um método vivo. Não é um método que só a teoria basta. Tem o livro, né, que foi lançado ano passado. Ano passado, 2023. E ele já era escrito antes, eu tive que reescrever. Eu, obviamente, errei na conta, pus uma quantia de páginas que não deu conta nem de nada. E vai ter que sair o segundo, porque partes muito importantes do método ficaram de fora. Porque eu achei que, 80 páginas dava, daí virou acho que 120 e não deu. Não deu. Mas isso é legal, assim, porque aquilo ali é tão simples e ao mesmo tempo tão aplicável e foi para o mundo, né? Acho que é legal dizer isso, que foi um livro que foi lançado pela Lei Rouanet, então foi com todo esse apoio e foi divulgado de forma gratuita para as pessoas, então não é uma coisa que tipo, peguei esse método, agora você pague uma fortuna aqui para vir fazer esse método. Não, ele está no mundo, ele está para alcançar as pessoas, para as pessoas beberem, mudarem, experimentarem, acrescentarem, trocarem, e as pessoas fazem isso comigo. As pessoas praticam coisas e me mandam áudio. Isso é muito legal, isso né? Isso é muito legal. E você tem ideia de quando que sai o próximo? É segredo? Não. Então, assim, aproveita, a gente faz um jabá. Então, você que tem uma empresa e quer patrocinar, estamos aqui captando recursos. Né? Vai que tem aí patrocinadores. É legal, ó, tem uma chancela, potencial, né? É uma chancela, assim, do Ministério da Cultura. É um livro que fala de psicologia, fala de arte, fala de processo do sujeito e é uma continuação de um método que já
um livro que já deu super certo e foi divulgado para o Brasil inteiro. Então, a gente está juntando nesse momento de captação, porque dessa vez eu não quero reduzir o número de páginas para poder falar tudo que eu tenho para falar de todos esses anos, desde 1999. Quero, inclusive, nesse segundo volume, colocar estudos de casos. As pessoas já me autorizaram. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Quero que tenha espaço para falar desde o começo, o que aconteceu com a pessoa, com o depoimento delas e tal. Mas para isso a gente está captando recursos. Se você é um patrocinador, entre em contato. Entre em contato, que é muito bem-vindo, né? Legal, Lei Rouanet, a pessoa... Ai, mas é muito legal essa troca de experiências e aí conseguir colocar isso dentro do livro vai aproximar mais ainda as pessoas dessa vontade do autoconhecimento, né? Exato. E além dos artistas, outras pessoas de outras profissões também fazem. Muitas. Na aula que a gente estava fazendo aqui, por exemplo, tem uma moça que é médica. Sempre tem, né, um ou outro médico. Muita gente que nunca fez nada de arte faz. Muita gente. E isso foi uma descoberta. Eu achei, quando comecei assim, a divulgar loucamente, que só por ser uma coisa muito de entrega, de libertação, que sai fora de uma caixinha, vamos assim, não para os artistas, mas para o mundo, sai fora de uma caixinha. Eu achei que artistas iam mergulhar nisso, né? Ledo engano da minha parte. Acho que as pessoas são sedentas por isso. Sabe? Pessoas que não experimentam isso muitas vezes. Eu me lembro de uma prática que eu fiz que teve policial fazendo. É porque é um momento que você se conecta com você mesmo e é tão difícil fazer isso vivendo a vida que exige que a gente seja 100% do tempo produtivo, né? Sim. E a gente não tem muitos espaços, né? Nesse período, eu fazia muito uma coisa que a gente chamava de sarau. Então, nesses eventos, a gente fazia 2 sessões de prática. Então, a pessoa pagava lá 15, entrava, tinha a prática que começava às 2 da tarde e a prática que começava às 4 da tarde. Então, era tipo um set de 1h30 de música, que eu puxava para quem quisesse fazer. Então, era um jeito de juntar isso que parecia uma balada. Era um set de uma música totalmente coordenada para aquele objetivo, a gente dava um tema, e aquilo era uma balada coletiva. Então, eu tinha 30 pessoas, assim, dançando como se tivesse uma rave. Só que eu ia pedindo coisas. Então, agora respira assim, agora muda não sei o quê, agora faz não sei aonde, agora vai para não sei aonde, agora não sei o quê. E aquilo ia... Imagine você numa rave, tendo uma pessoa muito maluca, puxando o que o coletivo está fazendo. Aquilo fica uma coisa... O povo gosta do estado de pertencimento de processo. Nesses eventos, que eram pílulas, iam gente que eu não conheço. E gente que não é da arte. Então, advogado, policial, médico, gente... eu trouxe minha mãe, nunca fez nada. Eu trouxe meu pai, nunca fez nada. Então, era um momento que as pessoas iam e elas saíam pingando. E elas diziam, meu Deus, quando que vai ser o próximo? Porque eu quero esse espaço, eu preciso desse espaço, legitime essa loucura. Então, não era só artistas, entende? Acho que e nessas pílulas também tinha depois um debate, um Às fechamento vezes, para sim. falar sobre? Às vezes sim, na maioria das vezes não. Não porque era feito de um jeito que não dava espaço, e eram muitas pessoas. Você ter 30, 40 pessoas ali junto, até todo mundo falar é muito complicado. Então, geralmente acabava, eu falava um pouco da prática, a prática se ia, e aí sempre tinha umas 5 pessoas que rondam e vêm falar com você, né? Ou depois, né? Rani, então. Isso tinha muito. Mas era só um momentinho, assim, de troca. E acho que muita gente, exatamente por estar nessa primeira vez, as pessoas que iam a primeira vez dificilmente falavam. Na segunda vez elas falavam. Mas na primeira era tipo, o que eu vivi aqui? E muita gente, e é uma coisa que eu digo assim, você chapa, você não usa nada, você não precisa de nada, só precisa respirar. Você muda seu estado de consciência num evento desse, há estados que não lhe fazem mal. Você faz alteração de consciência. E aí eu uso todo o meu estudo de transe, de hipnose, para sim fazer uma alteração de estado de consciência segura. Eu acho muito legal pensar em pessoas que não são do teatro fazendo parte, porque
É muito o que a muito gente legal. faz no teatro, né? Sim, é. E é muito legal ver que as pessoas não precisam ter necessariamente o fim da arte para Aham. isso. É, porque no fundo é você se conhecer, você acessar sentimentos, você saber lidar com sentimentos. Nossa, esse barulho, acho que vocês ouviram, né, gente? Esse não deu. Ai, eu acho que é isso. Muito obrigada por Imagina, participar. meu amor. Gente, se tiverem oportunidade, participem do método da Rani. Eu pretendo continuar. Ai, você é muito bem-vinda, amor. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de falar. Sempre que me deixam falar, falo loucamente mesmo. E assim, estou sempre disponível para quem quiser trocar uma ideia, quiser conversar, quiser entender. Aí eu gosto muito dessa parte, porque hoje eu fiz uma aula do método e no final a gente conversou sobre. E eu gosto muito desse momento de conversa para você também aprender com o que o outro fala, né? Isso é muito rico. Isso é muito rico. Às vezes você entende sobre você com o que o outro sentiu ali que você não conseguiu perceber antes na prática. E isso sempre acontece. Isso é muito bom. Muito bom. Todo mundo tem alguma coisa para mostrar e trocar, né? Sempre, sempre. Muito obrigada. Obrigada a você, meu amor. Gente, se inscrevam no canal, deixem comentário, like, o protocolo de sempre do YouTube. E obrigada, De Rani. nada, meu amor. Beijo.